Muchas gracias por estar acá con ustedes y poder compartir un poco del trabajo que tengo para presentar. Este es un trabajo que estoy haciendo con otros dos colegas que son de la lingüística. Dos de ellos son de la lingüística computacional y uno de ellos es de la lingüística histórica. Coincidentemente son brasileños también, están en la Universidad de Tübingen, en Uppsala y en el Museo Nacional. Entonces, lo que voy a presentar acá es un trabajo que es conjunto que estamos intentando correlacionar datos arqueológicos con datos lingüísticos, básicamente una modelaje de fechas, con la filología preliminar que fue hecha por los lingüistas computacionales. Pero yo no voy a me atentar mucho a los datos lingüísticos porque es una dimensión que no tengo tanto conhecimento assim para falar de lo modelado especificamente, mas eu vou tratar mais de los modelados de fechados e algumas hipóteses que estamos planteando e também um pouco de GIS, de List Cost Path Analysis. E, basicamente, estamos fazendo esse trabalho sobre as línguas caribe, a família linguística caribe. Como se passa acá? É Guarariba? Ah, sí. Sí que es una de las grandes familias lingüísticas de la Amazonía, que engloba más o menos 25 línguas y está distribuido maciçamente en la parte norte de la Amazonía, especialmente en lo sur de las Guayanas. Entonces, hay algunas hipótesis que ya fueron planteadas sobre los centros de origen y de expresión de estas línguas. La más antigua y talvez una de las más conocidas fue baseada en la hipótesis de Arión Rodríguez, que se baseou nas ideias de von Steiner, que tem homeland a lo sul, na região de lo Alto Xingu. Pero, por outro lado, o que estamos planteando, e também é uma ideia que é defendida por outros linguistas, que o homeland estaria mais ao norte, na região do centro do sul das Guianas, que é onde há a maior diversidade de línguas hoje existente e também no passado. Este é um mapa do Glottolog, onde tem a distribuição atual das línguas que se conhece hoje. Claro, há muitas línguas que foram extintas, por exemplo, no Barra Amazonas, teria outras línguas, e eu vou mostrar mais para frente um mapa histórico também, com etnômios que já se foram registrados para essas línguas caribe. Então, você pode ver que há uma consideração, basicamente, no centro do sul das Guianas e algumas línguas mais aisladas ao sul, e pouco ao oeste em direção de Colômbia e Venezuela. Basicamente, o que há de arqueologia linguística indica que se tem mais ou menos dois principais movimentos de expansão, que vai para o oeste e o norte em direção às islas de Caribe, que é movimento que encontra que vai até a Colômbia, mais ou menos norte da Colômbia e Venezuela, onde as populações encontraram outras populações arawak e sofreram influência de empréstimos linguísticos também. E há outro movimento que vai ao leste, ao centro das Guianas e ao Barra Amazonas, e é este que, segundo momento que estamos tentando correlacionar com os dados arqueológicos que temos para na cerâmica, que acreditamos ser dos correlatos arqueológicos de esto, que é a cerâmica Curiabo. Pero esta ideia das expansões caribe já se é planteada com dados arqueológicos há algum tempo e foi primeiramente proposto por Donald Lathrop com base nas cerâmicas arawaknoides em Ciso Ponteada. Pero esta ideia tem alguns problemas. Um deles é que é na diversidade grande de conjuntos situados nesta filiação, nesta tradição cerâmica. A outra coisa é que a relação, existe uma diferença, como em Venezuela e Guiana se chama araucnoide, pero o que chamamos de inciso ponteado não é tão necessariamente relacionado assim. Há algumas diferenças e há algumas cerâmicas, alguns estilos que estão dentro dessa tradição que não necessariamente são correlacionados com línguas caribe. Por exemplo, nós temos o estilo Aristé, que está localizado no norte da Amapá, que está muito mais provavelmente relacionado com populações arawak, porque há uma continuidade histórica muito grande nessa região desde os tempos pré-coloniais. E também não necessariamente o desgraçante de Cauchy, que foi também um elemento
atrelado a las expansiones Caribe, no necesariamente está ahí, funciona para todos los lugares. Por ejemplo, o coriabo não tem cauchy em sua pasta. Depois, Caetabo refinou esta hipótese propondo um quarto movimento de expansão que se empieza a partir do ano 1000 com um adensamento populacional e relacionou isto com o cultivo de maíz. Pero o turning point, podemos dizer assim, é a relação com a cerâmica coriabo, que creio eu é o correlato que tem mais plausibilidade por conta de se estar distribuído na região que hace um match com as línguas caribe, também por ser muito homogêneo do ponto de vista estilístico. O primeiro a proponer, dos primeiros a sistematizar essa ideia foi Dennis Williams, que era um arqueólogo negro de la Guiana, antiga Guiana inglesa, hoje República de la Guiana. Ele basicamente ha proposto dois movimentos também, um no oeste, em direção ao Médio Orinoco, e um que se vai seguindo a floresta de oeste a leste, até os centros das Guianas e ao Barra Amazonas. E ele relacionou isto com a cerâmica coriabo e também com as populações caríneas que vinham na costa das Guianas e que se utilizavam do Caribe também, funcionava como na língua franca para operar as redes de intercâmbio com as populações de las Antillas menores. E algo que vou falar também. A cerâmica coriabo tem basicamente estes apliques de filetes. Esses são os vasos mais típicos com caritas e ojos que se assemelham que formam rostos zoomórficos e antropomórficos. E também em alguns vasos polícromos que têm pintura roja e preta sobre engobe branco. Não são somente um ou outros vasos, mas existe uma correlação. Isso não vou lograr mostrar aqui agora, mas estes vasos se repetem por vários lugares, desde o Barra Amazonas até a Guiana ocidental. Pero, claro, há algumas manifestações locais que têm a ver, talvez, com interações mais localizadas nessa expansão. E se pode ver nesse mapa aqui ao lado, sim, a distribuição de sítios conhecidos com a cerâmica coriabo. Então, temos sítios em las Antillas Menores, em Granada e as ilhas onde trabalham os arqueólogos da Universidade de Leiden. Eles estão encontrando isto relacionado a um outro conjunto cerâmico chamado Caio, que eu vou falar um pouco mais, uma cerâmica que tem influências de vários lugares. E nos outros pontos são azules, são os sítios fechados. E essa mancha roja é que basicamente a distribuição de sítios, mas a maioria não está fechada. Tem mais de 130 conhecidos e os fechados são cerca de 40. Então, essa é na correlação das línguas caribe, basicamente a distribuição e a distribuição de fechados. Os linguistas fizeram na filogenia preliminar, esta está sem data, e o que mostra basicamente há basal split na primeira divergência que se passa, que divide o Yucpa, que é uma língua que está localizada acá, no norte de Colômbia e Venezuela, de los restantes das línguas. Então, isto se relaciona um pouco com as hipóteses que han sido planteadas desse primeiro movimento para o leste. E acá, nas outras todas as línguas estão relacionadas com este outro movimento ao leste e ao sul. A única coisa que não se encaixa também é esta língua carijona, que é uma língua que está ubicada acá em Colômbia e que está no mesmo clade de Lotirió, que está ubicado acá, cerca de 1000 quilômetros. Cá se pode ver. Não. Então, o carijona está acá. E a língua tirió está aí, as línguas tirió estão para cá. Então, é muito lejos para estar muito cercano na língua da outra, o que pode ser talvez uma migração mais recente que não teve muito tempo para ter uma diversificação. E também existe uma continuidade da cerâmica, ela cambia um pouquinho, bastante na verdade,
Pero há sítios que são conhecidos como aldeias Galibi, que foram escavadas por INRAP em Guiana Francesa, que têm a continuidade de formas. Aí não cambia na decoração, obviamente, pero as formas são muito singulares e podem ser atribuídas, de uma certa forma, também a esse conjunto mais temprano pré-colonial. Este é um sítio que tem material europeu associado com sepultamento e que foi fechado con cronología relativa en los séculos XVII hasta los séculos XVIII. Entonces, o modelado que estamos fazendo engloba mais ou menos 96 fechados radiocarbônicos, que são provenientes de 40 sítios, a maioria deles em Guiana Francesa. Então, estou modelando isso no R-Carbon, em Oxcrow e também fazendo a interpolação com Krigar na ArcGIS. O problema é que há provavelmente umas taxas maiores de incerteza ao oeste da Guiana por conta de que há poucos fechados. Então, acá se pode ver, esta é a fecha mais antiga que temos, de 2150, tem um standard deviation muito largo e que está ubicado acá, no sítio Guaireu Market, cerca da Venezuela, e os outros sítios mais antigos também estão todos acá. Então, estamos pensando em um homeland que se parte a partir daqui e modelando isto em cima desta assumption. Bueno, esse foi o mapa que já mostrei. E o que temos aqui é mais ou menos para fazer a modelagem. Eu dividi elas em 5 regiões que basicamente têm a ver com os movimentos que hemos observado a partir da distribuição de fechados. Então, nós dividimos em 5 regiões, que é a Guiana Oriental, o Suriname, a Guiana Francesa, o Amapá e o Estuário, que é esta área grande acá, e a parte do Xingu hasta a confluência do Iriri. Então, para quem não é habitual da Amazônia, trabalhar aí, neste mapa que ilustra bem. E o que se pode ver acá, nesse plot, é que há uma área funciona como um espelho da outra, assim, como onde tens mais fechados nesta parte, aí na média cá, aqui há menos e aqui há mais também. Claro que em alguns lugares há poucos fechados, por exemplo, em Amapá há muito menos que em Guiana Francesa, que teve muito mais pesquisa. E para calibrar os fechados, estou utilizando essa ideia planteada por Eric Marsh, que é basicamente ter que utilizar curvas radiocarbônicas mistas para a grande parte da Amazônia, por conta dos efeitos, na região que sofre efeitos climáticos do hemisfério norte e sul também. Então, o modelado das datas, a primeira coisa que hemos feito foi fazer a soma de probability distribution de las fechas. Lo que mostrou, esto já está aí como los bins, que é como, tem sítios que tienes mais por exemplo, de 10 fechas, então temos que juntar isto para que, dentro da mesma ocupação, para que não dê falsos picos, ¿sí? Então, você pode ver acá que a partir de 500 AD, seguramente, já podemos atribuir essa cronologia Curiaba e empieza a ter um crescimento por volta de 600, 700 AD, e a partir do ano 1000, que está relacionado com esse adensamento demográfico que se passa em certas partes da Amazônia, em outras não tanto, e se vê num pico muito elevado de fechados, que engloba este intervalo de 1100 até quase 1500 AD, no modelo exponencial. E isto se dividimos em regiões, essa soma de probabilidades. Acá na Guiana Oriental, como há poucas fechas, e os fechados são com standard deviations muito largos, temos esse intervalo que é muito largo, então hasta aqui não temos outros fechados, e eu creio que não poderemos cambiar muito, não há muita pesquisa recente lá. Pero acá em Suriname empieza a aparecer mais fechados a partir de 600 AD, e está mais ou menos relacionado com Amapá também. Talvez isso esteja em Amapá, talvez empiece aqui antes, porque talvez tenha um outlier que foi considerado nessa análise. Talvez se retirarmos esse outlier, ele se queda mais tardio. E nas outras regiões em Guiana Francesa, basicamente depois do ano 1000, e o que passa também em Xingu é o mesmo.
Entonces parece que la dirección de la expansión fue más en dirección a los centros de escudo de Guayanas y después para las otras partes del litoral. Entonces, mirando también los modelos exponenciales para cada una de las regiones, se puede ver los picos de mayor crecimiento. En acá en Suriname empiezan un poco después de Amapá, que talvez tenha a ver com esse outlier, pero em Xingu, cerca do ano 1300, 1200, e acá em la Goiânia Ocidental, temos essa faixa muito larga acá, que tem a ver com as poucas faixas que temos. E a partir disso, nós fizemos um outro teste, que é um teste de permutação espacial, que basicamente vemos os câmbios que os rates de câmbios que se tem para todos os fechados e depois tentamos escalonar isso e ver como se cambia de uma região para outra. Então, acá é o câmbio que tem mais validade estatística. Aí se pode ver um pico grande acá e cada nodo deste tem um intervalo de 100 anos. Sim? Então, acá no ano 1000 é basicamente 1100, é do ano 1000 a 1100 antes do presente, e acá de 1000 a 900 antes do presente. Então, acá na imagem ao lado se pode ver que quando esta imagem se queda toda roja, se este momento do ano 1000 que tem que é de onde se aparece a cerâmica Curiaba, na maior parte desde o litoral da Goiânia até o Barra Amazonas, e depois aí no momento que tem um decréscimo acá, e aqui também aumenta um pouco na região de Xingu e Iriri. E a interpolação de dados corroborando um pouco isto, nós fizemos na interpolação usando Kriging, porque se a distribuição de sítios não é tão irregular, então funciona melhor para fazer as estimativas que outro método de interpolação. E mostrou mais ou menos que acá há poderia ser um homeland, sim, com as fechas mais antigas, e aí no movimento cerca do interior do escudo das Guianas, do Barra Amazonas, que empieza mais ou menos por volta de 700, 750 ano Domini, e os movimentos mais tardios se vão a costa das Guianas e acá a região da confluência de Xingu e Iriri. E com essas flechas, mais ou menos mostram os movimentos que se há a partir dos fechados por acá. Estamos usando em anos antes do presente, não em anos ano Domini. Isto se correlaciona em parte com a filogenia que eles têm hecho, pero na maior parte tem fechas mais recentes que os fechados de arqueologia. Pero aqui se pode ver este câmbio no ano 1000, que é mais ou menos 1000 antes de presente, que é a principal divisão basal que há acá. E os últimos câmbios já depois do 1000, que é a expansão que vai até o leste da Guiana e o Barra Amazonas. Isso ainda há que refinar, estamos construindo uma base de dados que inclui dados linguísticos e arqueológicos, então eles estão alimentando a base de dados para refinar o modelo. Isso foi na análise de listas finais preliminar, que é hecho, muito simples, só para ver um resultado a princípio. E para isso, utilizei só raster de slope, que é a declividade do terreno. E isto mostrou um resultado um pouco diferente do que os fechados mostraram, que se mostra um caminho. Aqui há só os principais rotas de expansão. Há um caminho que se vai à zona costeira de Goiânia. ¿Por quê? Porque essa na região de planície, sim, então, obviamente, a região que tem o menor custo de energia para atravessar. Então, o que há que fazer agora é pôr multicritérios com outros rastres e usar talvez os rios para ver como se cambia isto e pôr pesos diferentes e comparar isto com que há em los fechados. Então, por hora é isto. Ainda vamos refinar. Se pode ver também se não consideramos necessariamente os caminhos, as rutas, mas se pode ver que há um período de estabilidade maior, de expansão mais lenta agora, que é no oeste da Guiana,
e depois, a partir de 750 D, aí uma rápida expansão para o leste, que provavelmente poderia estar relacionado mais com na ideia, no modelo de difusão endêmica, que tem a ver com expansões de populações substanciais. E isso teria criado também patrões mais homogêneos de visibilidade arqueológica que é vista na cerâmica Coriábio, pelo hecho de ser uma cerâmica muito homogênea, está aí distribuída nesta área grande. Então, há que dividir esses dois períodos, né, um relacionado com a transmissão cultural e outro mais com esses movimentos de população mais significativos, que são dois processos que não necessariamente se excluem. E os ritmos de chegada, basicamente, no Baixo Amazonas, pouco depois do ano 1000, e aqui há os outros tempos de chegada em cada uma das regiões. Isto se relaciona também com outro paper que eles publicaram, que habla de las línguas tupi-guarani, e eles verificaram que, baseado na hipótese também de Ariel Rodrigues, que cerca do ano 1000, aí no encontro de Caribe com Arawak, isso explicaria em parte alguns empréstimos que há, principalmente em palavras relacionadas com a flora e a fauna. Então, isso está tudo correlacionado com esses câmbios que se passam na Amazônia no ano 1000, especialmente no Baixo Amazonas, e que há diferentes explicações para isso. Uns creem que tem a ver com eventos de câmbio climático e outro com um fortalecimento de redes de intercâmbio e com um poder mais centralizado. Isso é visível também no artigo que Iriarte já comentou, de Philip Harris. Em no Baixo Amazonas se pode ver que há um adensamento populacional em cerca de pouco depois do ano 1000. Isto também estaria correlacionado com esta expansão em Coriabo, provavelmente. Esta expansão, o Coriabo tem relação com estilos mais tardios do Baixo Amazonas, que é Condori e Santarém, e provavelmente também estariam relacionados com expansões Caribe, que estão mais localizados cerca da região de Santarém e Oriximiná. Sim? E se pode ver em um daqueles mapas que mostrei que um dos movimentos mais tardios se vai hasta esta região, que é um sítio que tem cerâmicas, Coriabo e Condori e Santarém juntos em los mesmos contextos. E isso se pode ver também em alguns hibridismos da cerâmica. Por exemplo, há cerâmicas que compartem características de Santarém, Coriabo e Condori nas mesmas vasijas. E também se pode ver alguns câmbios que se passam nos sítios em eventos de abandono. Nós outros temos cavado sítios em áreas milagres em Nampá e em Guiana Francesa também. E isso nos permitiu ter grandes, importantes coleções de referência, mas também entender a relação espacial nos assentamentos. E acá nós temos, só para um sítio de 16 fechados, que mostram um câmbio muito claro há um hiato e um câmbio também na tecnologia cerâmica e também um câmbio espacial que é possível de ver em lo hiato das fechas. Este câmbio também tem a ver com na correlação com diferentes áreas de ocupação nesse assentamento. Ao sul, por exemplo, se pode ver que há uma aldeia circular com praça central, enquanto no norte, que é a ocupação Coriabo mais recente. Temos um assentamento com um formato mais randômico. E também se pode ver isso no formato das casas, assim, que na ocupação mais antiga tem essas casas mais grandes com deposição de grandes vasijas funerárias dentro, o que não passa em la ocupação mais recente de Coriabo. Isso é tempos mais... sim. Então, há também algumas evidências de contatos entre Caribe e Arawak, especialmente há zonas que funcionam talvez como fronteiras, mas não como fronteiras estanques, mas talvez fronteiras fluidas. E uma dessas regiões é a costa norte de Amapá, que é uma região que já foi bastante investigada, mas não há assentamentos Coriabo lá. O que temos encontrado são solamente algumas cerâmicas que provavelmente são provenientes de troca em sítios de habitação relacionados com a cerâmica aristé. E também se vê alguns eventos de perturbação de postos funerários aristé por populações que fabricavam a cerâmica Coriabo. Está visível em um sítio da Guiana Francesa, cerca do rio Oiapoque, onde se
foi uma ocupação mais tardia, do século XV, onde se abriram os poços e retiraram uma parte da cerâmica e se depositaram em cerâmica coriabo adentro. Em Las Antilhas, é um caso mais particular, que na verdade, o Island Carib Problem é uma língua arawak que tem vocábulos, que tem palavras Caribe, que está relacionada com esta expansão de Caribe hasta las Antillas. Então, lo que se ha planteado es que los hombres tomaron las esposas de las pequeñas Antillas tomaron las mujeres como esposas. Esto era un proceso de criolización en la lengua. Entonces, hay palabras que son ligadas al universo masculino, que son palabras Caribe, y otras palabras ligadas al universo femenino que tienen relación con la lengua arawak de las Antillas. Esto también es descrito en las crónicas de Father Brayton, que esteve lá no século XVII, entre essas populações. Ele descreve que há alguns vocábulos que são inclusive utilizados para vasijas diferentes, Caribe, Arawak. E em América Central, essas populações são conhecidas como garífona, que eles foram deportadas pelos ingleses no século XVII. En la historia amazónico, lo que tenemos es la entrada de ese componente y lo que se ve en un gran proceso de interacción, lo delta, que puede ter levado a una diversificación de estilos. Entonces, se ve que hay cerámica coriabo depositada adentro de postos funerarios que foram escavados, provavelmente que têm relação com eventos de fiestas para deposição de los muertos. Então, é um processo de deposição simbólica para estavam quebrando a cerâmica junto com cerâmicas de outros estilos, cerâmica da Isla de Marajó também, e depositando adentro como acompanhamento funerário dessas deposições. E num sítio que escavamos recentemente, só para finalizar, nós também temos encontrado estes, não necessariamente hibridismos da cerâmica, mas estas misturas em estruturas de caixas cerâmicos, por exemplo, acá com este vaso coriabo e também com esta cabeça antropomorfa. E aí também cerâmica mazagana dentro das vasijas maiores que compõem estas grandes caixas. Bueno, por fim, nós outros estamos combinando esses dados. Mais ou menos a modelagem que fez se encaixa com esse movimento que vai hasta o leste e o Baixo Amazonas. E isso também tem relação com os empréstimos que provavelmente tiveram as línguas tupi-guarani nessa região também, que tem a ver com esse contato Caribe-Tupi, cerca do ano 1000. Bom, é isto e muitas graças por a atenção.